terceiro dia da 10ª edição da Abrapcorp, a gente conta com alguns grupos de pesquisa que abordam o assunto desde comunicação, ensino, responsabilidade social, cidadania, política e muitos outros. Vamos conversar com a professora Cleusa, ela que é responsável por todos esses grupos. Pessoal, nós estamos aqui com a professora Cleusa e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre os grupos de pesquisa. Professora, qual que é a relevância dessas pesquisas? Bom, em primeiro lugar agradeço pelo convite, para participar desse momento. Nós temos ao todo 6 grupos de pesquisa e um espaço de iniciação científica. A relevância, em primeiro lugar, os grupos de pesquisa são espaços onde resultados de pesquisa são apresentados. Então, só o fato de ser um espaço onde as pesquisas, os resultados são apresentados, já evidencia sua relevância. Além disso, são espaços não só dos grupos como da iniciação científica, são espaços que oportunizam discussão, reflexão a partir dos resultados apresentados. E o que acontece a partir daí? A possibilidade do conhecimento se consolidar, a nossa área, tanto comunicação organizacional como relações públicas, avançar, até porque essas pesquisas, elas trazem muitas discussões inovadoras que muitas vezes não fazem parte do nosso cotidiano. Então é fundamental não só os pesquisadores participarem, como os alunos de graduação participarem, porque primeiro vão encontrar professores que muitas vezes leem no dia a dia, em segundo lugar, vão ter acesso a como se produz uma pesquisa, a relevância de se fazer pesquisa e como isso impacta no cotidiano das organizações de uma maneira geral. E as vantagens para uma pessoa inscrever o trabalho na Abrapcorp, quais que são? Bom, eu vou primeiro me dirigir aos alunos de graduação. É importante que os alunos de graduação participem de projetos de iniciação científica, porque a Abrapcorp oferece esse espaço para participar, para apresentar os resultados dos projetos de pesquisa dos professores. Isso vai fazer uma enorme diferença depois lá no currículo do mercado de trabalho. Nós temos observado que aqueles alunos que participam de projetos de iniciação científica, eles têm um diferencial, que eu diria, qualitativo e competitivo no mercado. Então, esse é o primeiro aspecto que eu chamaria a atenção. Os alunos participem, envolvam-se em projetos de pesquisa dos seus professores, e venham participar do espaço de iniciação científica. E o segundo aspecto em relação aos grupos de pesquisa é a oportunidade que os pesquisadores têm de trocar, compartilhar com os colegas as suas reflexões. E realmente os grupos de pesquisa é um espaço, vamos dizer, mais importante talvez do Congresso. Muitas das discussões que são feitas são dadas continuidades nos trabalhos futuros. Então, para finalizar, uma dica para os estudantes da área, para eles ingressarem no mercado de trabalho. Leiam muito e leiam muito da área de comunicação organizacional, de relações públicas e de outras áreas. É um equívoco achar e pensar que a universidade vai nos dar tudo. Não. Nós temos que também ir em busca de conhecimento, fazer disciplinas em outros cursos, interagir com outras áreas. Então, não tem receita de bolo, realmente não tem. Seria fácil, se tivesse uma receita, passaria a receita, todo mundo estava bem. Mas não, hoje esse é o diferencial. Profissionais capacitados, com conhecimento. Então, assim, se é um conselho, leiam muito, tenham esse diferencial qualitativo, tenham conhecimento, sejam competentes. Habilidades a gente desenvolve, competências não. Gente, fica a dica aí, hein? Muito obrigada, professora, pela oportunidade. Só um dado. Este ano aqui, eu quero aproveitar e agradecer à universidade e dizer que tem na presidência o professor Luiz Farias, que é aqui da universidade, e este ano nós tivemos 104 trabalhos entre grupos de pesquisa e iniciação científica. Foi ótimo. Então eu agradeço a todos. Muito obrigada também pela oportunidade, gente. No penúltimo dia de palestra da Abrapcorp, aprenderemos um pouco mais sobre como a economia e a criatividade podem andar juntas na globalização. Oi pessoal, a gente está aqui com o professor André, que está coordenando os grupos de iniciação científica. Professor, qual é a dinâmica de funcionamento desses grupos? Olha só, o espaço de iniciação científica, são apresentados os trabalhos de TCC e, obviamente, os projetos de iniciação científica que são desenvolvidos pelos alunos. Então, é um espaço que é muito interessante, porque na prática é onde o aluno tem o contato com a pesquisa, é onde ele tem o contato com a prática também, Então, é um momento que ele está sendo introduzido, às questões que depois vão se desdobrar nos GTs, São os futuros pesquisadores, são os futuros profissionais do mercado. Então, é um espaço de interlocução
né, onde a gente de alguma forma também a gente introduz o aluno no espaço dos congressos, especialmente da Abrapcorp, né? E qual que é a importância da iniciação científica para a área da comunicação? Como eu tinha comentado com você, a iniciação científica é o primeiro contato, muitas vezes, que o aluno tem com a pesquisa, né? Então, a partir de muitas vezes do processo de iniciação científica, o aluno gosta, vê que é da importância, né? Depois ele vai fazer o TCC e aí ele fala, bom, ok, eu quero seguir pesquisando. E aí vai para o mestrado, né, obviamente depois do doutorado, muitas vezes. Então, uma dica para quem está começando nessa área agora, qual que você pode dar? Bom, uma dica para quem está começando na área agora, eu acho que é, obviamente, estudar muito, né? Conhecer as teorias, mas está muito observando o mercado. O mercado ele é muito dinâmico, né? E eu acho que esse dinamismo e a mudança, não só pelas tecnologias, né? Mas o dinamismo que está tendo político, econômico, faz com que o profissional também tenha que dar respostas muito mais rápidas. Então a dica é essa: observem o mercado, né? Aprendam com o mercado, mas se você está começando uma universidade, né? Aprendam com as teorias. As teorias, elas são válidas, elas são muito importantes. Olhar o mercado é fundamental? Mas olhar o mercado sob o ponto de vista também das teorias. Fica a dica aí, hein, pessoal? Muito obrigada pela atenção, professor. Obrigado. Mesmo em dia de chuva, entre uma palestra e outra, os food trucks são a pedida principal de quem está participando do congresso. No terceiro dia, a gente tem hot dog e churrasco. Mas já passou por aqui milkshake, pizza no cone, massa, hambúrguer. Além de recheado de palestrantes e convidados incríveis, a 10ª edição da Abrapcorp também está cheia de comida boa. Pedro, o que você está achando do evento e dos grupos de pesquisa? Bem, eu tive o contato só com um grupo de pesquisa hoje, que foi o grupo da responsabilidade social. Eu achei super interessante, até por ser um aluno de graduação e por ter contato com pessoas tão renomadas e com trabalhos tão bacanas e completos e, enfim, influentes. Pienso que a presencia en el Congreso de Abrapcorp es una excelente oportunidad para mirar hacia las nuevas ópticas de lo que es las relaciones públicas y lo que se está haciendo en cuanto a investigación a nivel internacional. E foi muito produtivo porque tivemos vários depoimentos de pesquisadores mostrando os seus estudos e os avanços na área das relações públicas. Nós estamos aqui com o professor Davi e ele vai contar pra gente um pouquinho sobre a economia criativa e a desmaterialização da economia. Professor, como a gente pode explicar a expressão desmaterializar a economia? O que acontece é assim, a gente está acostumado, né, do ponto de vista principalmente de produção, né, quando a gente fala de produção e geração de riqueza, a pensar em você produz coisas, produz objetos para vender, né? Então você produz um carro, você produz uma geladeira, você produz um tijolo, você vende, você gera receita, né? Você gera riqueza com isso. E essa ideia da desmaterialização é que cada vez mais a gente gera riqueza, a gente gera receita, vamos dizer assim, né? Através de coisas que são não materiais. Isso envolve muito a criatividade também, certo? Sim. Como você enxergaria a criatividade na indústria brasileira? Eu diria sim num sentido e não no outro. Por quê? Eu acho que também a gente não pode pensar que então a gente tem hoje pessoas mais criativas ou mais necessidade de criatividade do que havia antigamente, né? O que eu acho é que houve uma mudança, né? E hoje a gente tem mais geração de valor no processo de criação do que no processo de produção. Então, eu acho que a questão da criatividade é que hoje
o projeto e a criatividade, elas têm um valor, ou elas agregam mais valor do que a atividade de produção. Eu acho que a gente tem que olhar a coisa sob esse aspecto. Antigamente, você produzir um produto, a atividade de você produzir o produto é que agregava mais valor. Então o projeto tinha um peso menor, tá certo? Hoje em dia, como a produção é muito facilitada, a atividade de produção ela agrega menos valor que a atividade de criação. Obrigada, professor, pela atenção. Obrigado. Hoje, gente, estou aqui com o professor Thiago Lobão e ele que está coordenando o último painel do 3º dia da Abrapcorp. Thiago, o que é economia criativa? Economia criativa é qualquer tipo de atividade econômica que esteja influenciada por intangíveis, tá? Sejam esses intangíveis de ordem criativa, sejam esses intangíveis de ordem tecnológica, é qualquer coisa que envolve a criatividade para gerar negócio. E como que ele envolve com a comunicação? Qual que é a relação? Na verdade, a gente está falando dos negócios da comunicação. Então, qualquer tipo de atividade econômica que tenha expertise de comunicação como subsídio e que seja negócio, gere demonstrativo de resultado, gere fluxo de caixa, gere geração de valor junto com outros stakeholders, são negócios da própria economia criativa. Basicamente é isso. Obrigada pela atenção. E encerramos por aqui o nosso 3º dia de Abrapcorp, só que amanhã, infelizmente, já é o nosso último dia. Mas fiquem ligados porque tem muito mais pra gente acompanhar. Até lá!